Como os vikings deixaram de ser saqueadores para se tornarem conquistadores. Vamos entender como e por que isso aconteceu. Aproveito, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar toda a sequência histórica viking. Em meados do século IX, a Europa vivia sob a sombra constante das velas dracares. Os vikings, guerreiros e exploradores vindos da Escandinávia, eram a força mais temida do continente. As suas incursões, conhecidas como Strandrog, eram rápidas, brutais e focadas em saquear mosteiros e cidades costeiras em busca de riquezas e escravos. Eles chegavam, pilhavam e desapareciam antes que qualquer exército pudesse ser reunido para os enfrentar. Durante décadas, os reinos anglo-saxônicos da Inglaterra sofreram com estes ataques relâmpago. Cada verão trazia consigo o medo do mar, o medo dos homens do norte. Contudo, em 865, algo mudou. A escala, a ambição e a natureza da ameaça viking estavam prestes a transformar-se de forma dramática e permanente. Naquele outono, uma frota como nunca antes vista cruzou o Mar do Norte e desembarcou nas costas da Anglia Oriental. Esta não era uma pequena força de ataque, era uma coligação massiva de guerreiros vikings, vindos de toda a Escandinávia, principalmente da Dinamarca. As crônicas anglo-saxônicas chamaram-lhe Maelsel Hiten Ler, o grande exército pagão. Ao contrário das incursões anteriores, o objetivo deste exército não era apenas saquear e partir. O objetivo era conquistar. Eles vieram para ficar, para tomar terras e para se estabelecerem. Esta foi a maior invasão viking que a Inglaterra já tinha visto, um ponto de viragem que iria redesenhar o mapa político e cultural da ilha para sempre. Os líderes deste formidável exército eram figuras já lendárias, filhos do famoso Ragnar Lothbrok, nomes como Ivar, o Desossado, Halfdan Ragnarsson e Ubba. Segundo as sagas, a sua motivação era tanto a conquista como a vingança. Eles procuravam vingar a morte do seu pai, Ragnar, que teria sido capturado e executado de forma cruel por Aela, o rei da Nortúmbria, atirado para um poço de cobras venenosas. Verdade ou lenda, a história serviu como um poderoso grito de guerra, unindo milhares de guerreiros sob uma única bandeira e um propósito implacável. Após desembarcarem na Anglia Oriental, o grande exército pagão não iniciou imediatamente a sua campanha de conquista. Em vez disso, agiram com uma astúcia estratégica surpreendente. O rei local, Edmund, em vez de os confrontar, optou por uma paz comprada. Ele forneceu aos vikings cavalos em troca da promessa de que o seu reino seria poupado. Foi um erro de cálculo fatal. Com a nova mobilidade conferida pelos cavalos, o exército viking deixou de ser uma ameaça costeira e transformou-se numa força capaz de atacar rapidamente o interior do país. Na primavera de 866, com os seus novos cavalos, o exército marchou para norte, em direção ao coração do reino da Nortúmbria. O seu alvo, a rica e estratégica cidade de Eoforvik, que hoje conhecemos como York. A Nortúmbria, na época, era um reino mergulhado no caos. Dois reis rivais, Osbert e Aela, disputavam o poder numa guerra civil sangrenta. Esta divisão interna tornou o reino vulnerável, um alvo perfeito para a invasão. Enquanto os dois reis lutavam entre si, ignoraram a tempestade que se formava no sul. O grande exército pagão, liderado pela mente tática de Ivar, o Desossado, viu a oportunidade perfeita. Eles marcharam sobre York sem encontrar grande resistência. A captura de York foi chocantemente rápida e brutal. A cidade, um dos mais importantes centros comerciais e eclesiásticos da Inglaterra, caiu nas mãos dos vikings a 1º de novembro de 866, o Dia de Todos os Santos. Foi um golpe simbólico e devastador. Os vikings aproveitaram o fato de a cidade estar a celebrar a festa religiosa, apanharam os habitantes completamente de surpresa. As defesas da cidade, embora existentes, não estavam preparadas para um ataque tão maciço e repentino. As muralhas romanas, que ainda protegiam partes da cidade, não foram suficientes para deter a fúria e o número avassalador dos guerreiros nórdicos.
Com York sob o seu controle, os vikings começaram a fortificar a cidade, transformando-a na sua principal base de operações na Inglaterra. A notícia da queda de York finalmente forçou os dois reis rivais da Nortúmbria, Osbert e Aella, a perceberem o verdadeiro perigo que enfrentavam. Deixando de lado as suas diferenças, eles uniram as suas forças numa tentativa desesperada de recuperar a cidade. Na primavera de 867, os exércitos anglo-saxônicos combinados marcharam sobre York. O confronto que se seguiu foi um desastre para os nortúmbrios. Os vikings, agora entrincheirados atrás das defesas reforçadas de York, estavam numa posição muito forte. As crônicas descrevem uma batalha feroz. Os anglo-saxões conseguiram romper as defesas iniciais e entrar na cidade, e por um momento a vitória parecia possível. No entanto, a superioridade tática e a ferocidade dos vikings em combate urbano prevaleceram. Liderados por Ivar, eles lançaram um contra-ataque devastador. A batalha transformou-se num massacre nas ruas estreitas de York. Ambos os reis, Osbert e Aella, foram mortos no combate. Com a sua liderança aniquilada e os seus exércitos destruídos, a resistência da Nortúmbria desmoronou completamente. Se a vingança pela morte de Ragnar Lothbrok era realmente o objetivo, ela foi alcançada de forma sangrenta, com a morte de Aella em batalha. O reino da Nortúmbria, outrora um poderoso centro de aprendizagem e fé cristã, estava agora sob o domínio total dos vikings. A captura de York não foi apenas mais uma vitória viking, foi o início de uma nova era. A cidade foi renomeada para Jorvik e tornou-se a capital de um próspero reino viking no norte da Inglaterra. Sob o domínio nórdico, Jorvik floresceu como um centro de comércio internacional, com ligações que se estendiam de Dublin a Constantinopla. Arqueólogos descobriram vestígios incríveis desta época, mostrando uma cidade multicultural vibrante, onde artesãos, comerciantes e guerreiros de diferentes origens viviam e trabalhavam lado a lado. A partir da sua base, em Jorvik, o grande exército pagão continuou a sua campanha de conquista, movendo-se para sul para os reinos da Mércia e da Wessex. Durante quase uma década, eles varreram a Inglaterra, derrubando reis e conquistando reinos. Apenas o Essex, sob a liderança inspirada de Alfredo o Grande, conseguiu resistir e eventualmente travar o avanço viking. A chegada do grande exército pagão e a captura de York representam um dos momentos mais importantes da história inglesa e da era viking. Transformou os vikings de meros invasores a colonos e construtores de reinos. A sua presença deixou uma marca na língua, cultura, leis e até no DNA do povo inglês. A história de Jorvik é um testemunho da ambição, da brutalidade, mas também da capacidade de adaptação e construção dos vikings. A queda de York em 866 não foi o fim de uma história, mas sim o início de um novo e fascinante capítulo. Um capítulo escrito com o aço das espadas vikings nas terras da Nortúmbria. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar a sequência deste episódio. Faça parte você também da nossa comunidade.